Pergunta do dia. Você, por algum motivo, já invejou alguém? Meus irmãos, é muito difícil nós confessarmos uma inveja. É mais fácil a gente confessar algo que a gente cometeu, confessar nossas ações, mas é sempre muito difícil nós termos que olhar para dentro de nós e avaliarmos aquilo que está do nosso coração. O vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os desejos do coração e falaremos sobre isto agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para encerrarmos a série sobre os 10 mandamentos. Obrigado a você que acompanhou essa série até aqui. Agradecer também especialmente ao pastor Neto Alves, que nos deu todo o embasamento bíblico para que nós pudéssemos fazer este trabalho. Antes de mais nada, já deixa seu like, participa desse movimento, inscreva-se no canal, deixa aí seu amém, seu glória a Deus. Já começa a falar sobre o que você quer que a gente fale, qual seria o nosso próximo assunto. Sem mais delongas, vamos lá! Êxodo, capítulo de número 20, versículo 17, está escrito assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Pois é, meus queridos, estamos aqui diante do 10º mandamento, onde fala sobre os desejos do coração. Não cobiçarás. É muito interessante quando nós olhamos esse mandamento e a gente se pergunta, por que que tem um mandamento falando não furte o que é do próximo e um outro mandamento falando não cobice o que é do próximo? Não parece que é a mesma coisa? Parece que não há necessidade desse 10º mandamento, mas há uma simples diferença entre um e outro. Quando fala em não furtar, está falando das ações. Quando fala em não cobiçar, está falando dos desejos que brotam dentro do coração do ser humano. De modo que João Calvino uma vez disse que por trás da lei há o espírito da lei, não somente a letra da lei. Isso nos mostra que esse 10º mandamento, ele é na verdade o complemento de todos os outros mandamentos que vem antes dele. O último mandamento, meus irmãos, ao complementar todas as leis anteriores, ele não trata somente, meus queridos, das nossas ações, mas ele também fala sobre o nosso interior. Agora ele vai tratar por dentro. Se você matou, é porque antes você deixou criar o ódio. Se você adulterou, é porque você deixou criar a cobiça. Se você furtou, é porque você deixou crescer a inveja. Este mandamento, ele nos traz um grande ensino sobre os desejos dos nossos corações. Para o vídeo de hoje, vamos trazer duas lições super importantes. Primeira grande lição, as proibições do mandamento. Este mandamento está proibindo de cara a inveja, cobiçar o que é do próximo, invejar o que é do próximo. Quando falamos em ciúme, a gente fala a pessoa amar aquilo que é dela, ter posse, ciúme do que é dela. Quando fala da inveja, fala sobre aquilo que é do próximo, aquilo que não é dela. E ao falar de inveja, a gente aprende duas lições importantes sobre inveja. Primeiro, a inveja não é somente um desejo. A inveja, meus queridos, é quando a gente vê o sucesso do próximo e a gente se incomoda com o sucesso do próximo. A pessoa fez um doutorado, a pessoa se formou na faculdade, a pessoa comprou um carro novo ou até mesmo uma casa nova. E aí a gente se incomoda com aquilo. Aquilo nos traz algum mal. A gente não consegue ficar feliz pelo outro. E isso é a inveja. A inveja, ela começa deste jeito. De modo que a gente vai para a segunda lição sobre inveja. A inveja também fala sobre invejar a bondade de Deus para com o próximo. Quantas vezes, vamos falar a verdade, você que é cristão, olhou por aquele seu vizinho que é mundano e parou e pensou, por que que Deus abençoa ele e não me abençoa? Por que que fulano de tal, que nem crente é, tem tanta saúde e eu aqui sem saúde? Quantas vezes nós invejamos a bondade de Deus? Meus irmãos, Deus ele é bom. Deus ele é bondoso de uma maneira tão grande que até os ímpios, Deus manda o sol de cada dia, Deus dá força para o trabalho, Deus ele manda também a chuva para que ele seja próspero lá na lavoura dele. Deus ele é bom com todas as pessoas e muitas vezes nós temos aquele sentimento que Jonas teve, de olhar para Nínive e falar, se essa cidade pecadora, eu quero que todo mundo morra naquela cidade. E quando Deus mandou ele pregar, ele se recusou a ir.
porque ele queria que Deus condenasse aquela cidade. Ele não queria que aquela cidade recebesse a misericórdia de Deus. Olha que grave. Jonas chegou ao ponto de, quando Deus perdoou Nínive dos seus pecados, ele se arrependeu de fazer aquele mal, Jonas ele teve inveja da bondade de Deus para com aquela cidade. E ao falarmos então sobre a inveja, a gente sempre lembra daquela lição. Os mandamentos pegam um exemplo simples para mostrar todo um outro contexto, toda uma abrangência da família ou da classes de pecado. E quando a gente fala sobre a inveja, a gente vai perceber que todo o nosso coração ele é corrompido a ter qualquer tipo de sentimento que são maléficos para nós. Rancor, ódio, ira, ciúme, enfim, são diversos sentimentos que quando a gente olha para não cobiçarás, a Bíblia está proibindo que nós levantemos sentimentos ruins para conosco. Até mesmo a murmuração. Murmuração é nada mais, nada menos do que ficar reclamando daquilo que Deus nos dá. Meus irmãos, quando a pessoa ela murmura, ela não consegue ser grata por aquilo que Deus deu para ela. E quando a murmuração ela é extrema, chega inclusive ao ponto da pessoa começar a cobiçar o que é do outro, invejar o que é do outro, ter raiva do sucesso do outro. Tudo isso começa por uma simples murmuração. Quando a gente aprende a ser grato a Deus e grato de coração a Deus pelo que Ele nos deu, nós evitamos muitas vezes esses outros sentimentos que são maléficos para nós. Esta é a grande lição que este mandamento acaba nos trazendo. As proibições sobre não invejar o próximo e nos alegrarmos com aquilo que Deus nos deu. Então, vamos para a segunda lição. E a segunda é uma coisa muito interessante, porque se ele está proibindo alguns sentimentos maléficos, porque a gente é ingrato com o que Deus nos deu, então a segunda lição está falando sobre ser grato por aquilo que Deus dá ao nosso próximo. Vejam bem, em Romanos capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Essa é a grande lição que Deus nos dá. Ao invés de nós invejarmos o sucesso do próximo, nós temos que nos alegrar com o sucesso do próximo. E este mandamento aqui que Paulo está ensinando, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é extremamente difícil, mas é exatamente neste momento que nós percebemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque às vezes é fácil chorar com a dor do nosso amigo, porque a gente assim está mostrando que, olha, eu estou com você agora, nesse seu momento de tristeza, e a pessoa às vezes está fazendo isso para mostrar para o amigo que ele está em dívida com a pessoa. Ou quando a pessoa fala assim, um amigo meu está com sucesso, está com dinheiro, e aí quer ficar junto para se aproveitar do sucesso do outro. Meus queridos, o amigo de verdade é aquele que chora na tristeza e é aquele que também se alegra no momento feliz. Tem gente que tem dificuldade em olhar para uma pessoa que está indo muito bem e se alegrar por ela. Infelizmente, a pessoa está lá passando pelo desemprego e olha a Deus abrindo portas para o outro, ou então a pessoa crescendo no serviço, ganhando seus 8, 12 mil reais por mês, e a pessoa consegue se alegrar. Fica feliz e diz assim, que bênção, Deus está prosperando na vida do meu próximo, e consegue de fato ficar alegre por aquilo. É quando a gente está doente e olha o nosso irmão sendo curado e a gente fica feliz, que bom que meu irmão está sendo curado. Muitas vezes é difícil nós nos alegrarmos com o sucesso do nosso próximo, tal qual também é difícil nós chorarmos com os que choram. Mas por que é tão difícil chorar com os que choram? Porque tem gente que quando a gente ama e tá lá passando alguma dificuldade, a gente quer ter o prazer de ajudar, de abençoar, ainda é fácil. Mas e aquela pessoa que muitas vezes, lá no passado, fez alguma coisa que você não gostou, e agora a pessoa está mal, e você ao invés de falar assim, tá vendo? Ninguém mandou, um dia foi ruim e agora tá pagando. Ao invés de fazer isso, é você chegar e falar assim, meu querido, se você está passando uma necessidade, então eu tô aqui para te ajudar a sair disso. É muito complicado. Muitas vezes a gente vê no evangelho pessoas se alegrando porque o pastor fulano de tal caiu, porque o pastor fulano de tal, ele pecou, aconteceu um escândalo com ele. Tem gente que aproveita esses momentos para apontar o próximo, não consegue chorar com a dor do irmão. Se ele pecou, ele está sofrendo.
sofrendo, o Evangelho de Deus está sofrendo. Nós temos que chorar com aqueles que estão chorando, por aqueles que estão mal, e não aproveitar para apontar o dedo para ele. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram é coisa para poucos. Meus queridos, este mandamento ensina diversas coisas. Vivemos numa sociedade muito complicada, onde se ensina que você tem que almejar o sucesso e que você tem que superar os seus limites e que o sucesso, na verdade, é você ficar milionário, é você ter um iate, ter mansão, e às vezes a pessoa acha que quem venceu na vida foi aquele famoso que é multimilionário, aquela pessoa que é um empresário de sucesso, que tem várias empresas e que tem helicópteros e aviões. Meus irmãos, sucesso tem eu, tem você, que acorda todo dia, cuida da família, vai trabalhar, traz o pão de cada dia. Todos nós temos uma história de sucesso. Precisamos aprender a olhar para a nossa história, olhar para aquilo que Deus nos deu. Se você saiu do degrau 1 e foi para o degrau 2, glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Já fique feliz, glorifique a Deus e agradeça, porque você teve um sucesso. Não fique espelhando naquilo que é do outro. Não é porque o teu próximo ganhou 5 milhões de reais depois dele fazer um investimento importante que você vai ficar com inveja daquilo e achar que você também tem que fazer algum investimento para ganhar os mesmos 5 milhões. Você tem o seu sucesso, ele teve o sucesso dele. Temos que nos alegrar com aquilo que Deus nos deu. Temos que tentar crescer? Sim, temos que crescer na vida. Mas nunca devemos espelhar o sucesso do outro em nós. Nós não podemos, meus amados, invejar. Nós não podemos cobiçar aquilo que é do outro. Amém, meus queridos? Por hoje é só. Encerramos essa série dos 10 mandamentos, mas segunda que vem começaremos uma nova série e eu aguardo você. Até semana que vem.